Minhas ações, eu calei a boca do preconceito e mudei mentes. Se pararmos para pensar, muito do que nós soubemos sobre o albinismo é fruto do que nós ouvimos dizer. E esta informação alastra-se a cada nascimento de uma pessoa com esta característica. Mas até mesmo eu, de Nardina Antônio, a maior parte das informações que norteavam as minhas ações durante a infância e boa parte da minha adolescência é fruto do que ouvi dizer dos meus pais. Eu nunca havia sentido a necessidade de ir em busca de informações cientificamente comprovadas, ou até mesmo de obter algumas respostas das minhas 1001 perguntas do porquê ter nascido albina. Mas também contam-se com a palma das mãos quantos adolescentes gostam de ler livros ou pesquisar na internet, mesmo que esta informação lhes diga respeito. Até porque aquela aula de biologia sobre genética, sobre cromossoma, até mesmo pigmentação, foi suficiente para auxiliar o que de casa absorvi. Refiro-me da necessidade de trazer comigo uma sombrinha ou um chapéu para proteger-me do sol. Até mesmo da questão de sentar sempre na primeira fila na sala de aula ou qualquer que seja a reunião, por causa da questão da dificuldade de visão. Estes e outros exemplos que eu absorvi por causa do que eu ouvi dizer. Mas o tempo foi passando e, felizmente, Deus presenteou-me com duas irmãs, com a mesma condição de pele que a minha. E este fato foi em si suficientemente forte para mover-me em busca de informações cientificamente comprovadas. Mas também foi mesmo pelo fato de escapar os homens que a todo custo queriam fazer sexo com mulher albina. E eu fui alvo, claramente. Porque diziam eles que casar com uma mulher albina dá sorte. E acreditem, quem dera desse sorte, porque hoje eu sou casada e o meu esposo estaria muito bem de vida. Mas o jovem, o senhor meu marido, deve passar o resto dos seus dias em busca de melhores condições. No entanto, há muitos jovens, há muitas pessoas que foram movidas por causa destas informações. Há muitos que perguntam, qual é a cor dos teus pelos? E as tuas partes íntimas, como são? Em locais como maternidade, se entra lá uma mulher com albinismo, as pessoas espantam-se. Ela está grávida. Outros, bingo, ganharam na lotaria. É uma oportunidade para tirar aquelas curiosidades de ver outras coisas. E quando nós pensamos sobre alimentação, acredito que muitos de vocês ouviram que as pessoas com albinismo não comem marisco. Há uns até que dizem que não podem comer comida com sal. Enfim, informações deste gênero vão se alastrando a cada nascimento de uma pessoa com esta característica. Sabem por quê? Porque muitos são como eu era na adolescência. Acomodam-se com o que ouviram dizer. No entanto, eu vivo numa comunidade onde a maior parte das práticas culturais, elas são nocivas aos direitos humanos da mulher e da rapariga, claramente. Se nós pararmos para pensar, a sociedade já determinou o que a mulher deve fazer, como a mulher deve fazer, o que ela deve vestir, como ela deve responder. E dizia uma mulher que eu conheci nesta jornada da vida, tudo é tautologia, particularmente para as mulheres. Tudo é uma autêntica repetição. E a vida das mulheres passou a ser uma autêntica repetição desnecessária. Uma das lembranças muito sombrias da minha adolescência é uma voz de pessoas gritando em alto som para minha mãe que ela não era mulher porque simplesmente nasceu pessoas com albinismo. Foi doloroso, acredite. Foi bastante profundo. Como nós podemos ver, até mesmo numa situação em que para nascer uma criança precisa de o cruzamento entre o homem e uma mulher, se nasce com albinismo, a culpa é da mulher. E assim vai seguindo. Quando nós pensamos, o ser uma mulher em nossa comunidade é em si um desafio. Todos os dias há batalhas por travar, há lutas por enfrentar, há escolhas, há posicionamentos por tomar. E que tal as mulheres com albinismo?
Se o ser mulher em si já é desafiador, imagine o que é ser mulher com albinismo na nossa sociedade. É por isso que eu digo, está comprovado, que as mulheres com albinismo em nossa sociedade, elas sofrem uma dupla discriminação. Primeiro, por serem mulher. Segundo, por ser uma mulher com albinismo. Quando nós paramos para pensar, particularmente sobre os casos de violência doméstica, os dados estatísticos tendem a comprovar que eles são praticados por pessoas mais próximas. Tem sido muito comum, frequente, ouvirem brigas de casais. Ah, tu és mulher. Se eu te deixar, quem vai te querer? E para as mulheres com albinismo também são ditas o mesmo. Tu és mulher. Eu nem sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu te escolhi com essa tua cor aí. Se eu te deixar, quem vai te querer? É como se fosse um favor relacionar-se com uma mulher albina. Ou como se ela não fosse digna de ser amada. No entanto, há sim uma necessidade de reverter o cenário. Há uma necessidade de pararmos para pensar. Porque eu, particularmente, durante este processo, escolhi ser ativista. Tal como eu partilhei anteriormente, tenho 2 irmãs com albinismo e, felizmente, uma delas hoje é defensora dos direitos humanos das mulheres e eu sou sua mentora. Eu procuro, com as minhas ações, influenciar a sociedade, influenciar a comunidade e demonstrar que as mulheres com albinismo elas podem, e muito bem podem. Há necessidade de trabalhar, de lutar, de engajar homens, mulheres, rapazes e raparigas para fazer mudanças acontecer em nossa comunidade. E nesta necessidade, há também necessidade de obter algumas respostas. Eu tenho muitas perguntas que eu poderia fazer para vocês, mas vou escolher apenas uma e única. Pensem comigo. Qual então deve ser a ação a ser adotada para que mais mulheres com albinismo calem a boca dos que dizem que elas não podem isto, que elas não podem aquilo? Qual deve ser a ação que você, que eu, que nós todos podemos adotar? O que nós precisamos fazer, então? Bom, em muitas situações, as respostas elas nem sempre vêm incorporadas por palavras. Às vezes, uma simples ação ou um simples gesto, ela vem demonstrar e responder perguntas que ainda nem foram colocadas. Falo isto porque tornei-me ativista como uma forma de demonstrar, essencialmente, que as mulheres com albinismo, elas sim podem. Pese embora a comunidade veja o albinismo como sinônimo de incapacidade. Eu procuro todos os dias, a cada momento, ser a voz dos que pela vida foram silenciados. Procuro trazer o real conceito da diferença, para que pais, mães, jovens com albinismo, mulheres, rapazes e raparigas tenham um conceito real do que é ser albino. E que estas pessoas possam viver e gozar plenamente dos seus direitos. É preciso coragem e determinação para mudar o curso de uma história que teve um início tristonho. E eu, particularmente, calei a boca dos que diziam que as mulheres com albinismo não podem. E mudei-lhes a mente. Obrigada.